Bom, muito prazer, muito boa tarde, muito boa noite, seja lá quando você estiver ouvindo isso. Espero que a gente esteja em uma sintonia legal para dar continuidade nesse vídeo, porque o que eu quero aqui é meio caminho entre um desabafo e uma tentativa, talvez até meio sórdida, de filosofar sobre alguma coisa. Por alguns instantes, só quero que teu ouvido possa ser meu abrigo, meu amigo. Para te prender aqui, seria interessante te mostrar um pouco da minha dor. Eu acho que isso desperta a curiosidade de qualquer um, né? Um semelhante de possível sofrimento, escutando outro cara falar de um possível sofrimento. Então vamos lá. O prefácio da minha condolência, o começo da minha aspiração, nasce no conceito de pós-modernidade, que possivelmente é o conceito que as métricas públicas dizem que seja a nossa corrente filosófica de pensamento. Então, o que eu sinto, na verdade, é uma evolução exponencial no futuro e, ao mesmo tempo, uma estagnação involuntária no presente, como se estivéssemos presos a essas correntes invisíveis dessa linha de pensamento que surgiu para tirar de cena, né, toda aquela ideia da razão absoluta da modernidade iluminista. E para contrapor isso, seria interessante a gente pegar o autor das considerações extemporâneas e um pouco do seu pensamento, que eu denomino como Nietzsche, o filósofo da suspeita. Então, nada mais distante de Nietzsche do que o projeto de enclausurar o pensamento. E porque afinal de contas a experiência de cada um se dá de acordo com o feitio, então talvez ele se encaixe nessa ótica de pensamento da pós-modernidade. E eu sou um homem contemporâneo, provavelmente estou falando com outro homem contemporâneo, e a sensação de viver hoje em dia, para mim, é essa mistura realmente de saturação e recomposição. Eu saturo, eu quebro, eu canso, mas eu me recomponho e sigo como se tivesse um propósito, mesmo quando não tenho certeza nenhuma disso. E bom, isso pode ser possivelmente o meu método de pensamento, porque afinal de contas eu fui um indivíduo moldado em toda a extensão do capitalismo ocidental e traçando uma linha do Equador e de tudo a norte como desenvolvido e tudo a sul como subdesenvolvido, tirando a Oceania de uma forma bem porca mesmo, mas só para transmitir a ideia de alguém que fala de um lugar subdesenvolvido, da metrópole paulistana do lado leste, e posso falar categoricamente, a vida ao meu redor é subdesenvolvida. Então eu sou produto e produtor de tudo ao meu redor. E essa sensação de estredônica, cara, nunca é o suficiente, de nunca ser o suficiente é constante. Possivelmente é o X de tudo da minha dualidade. Acreditar que eu estou evoluindo ou que estamos evoluindo para algo. Acreditar que essa evolução cabe a mim ou a minha raça de hominídeo coletor. E, bom, no fundo tá todo mundo na casa do caralho com o âmago apodrecido. Mas, continuando, para me incentivar a pensar sobre a vida, eu volto pro Nietzsche, porque ele diz que o homem não é o fim, o homem é uma ponte para o além do homem. Então, eu ensino-lhes o Ubermensch, o homem é o que deve ser superado. O que você fez para vencê-lo? O Ubermensch é o sentido da Terra. Primeiramente, tira de toda aquela interpretação eugenista que colocaram nesse conceito, que foi muito difundida ali na década de 30, 40, pelo cunhado do Nietzsche, até pela própria irmã, mas isso na verdade não condiz com a realidade. Então olha para esse conceito sem moralidade, porque o bem e o mal nascem do mesmo ponto, né? Só muda a intensidade. E a palavra que ele usa para descrever isso é Übermensch, e não tem uma tradução perfeita para o português, mas quando a gente quebra a palavra o sentido aparece. Uber é além, e não é um além para cima, na vertical, é um além na horizontal, no chão que está à sua frente. O além pode ser alcançado a um passo de distância, e não é aquela figura de um deus, nem uma figura de raça humana perfeita. O além é você, a sua transformação, e Mensch é homem, que também é você. Então, Ubermensch é aquele cara que vai criar o seu próprio sistema, vai suportar o caos da existência, vai dizer sim à vida, mesmo quando ela é trágica. Mas aí eu volto, olho ao meu redor, porque sinceramente eu não quero viver a vida negando o pessimismo dela. Eu quero olhar ao meu redor, eu quero dizer não à vida quando ela é trágica. Porque se cada um vive de acordo com o seu feitio e existe uma pluralidade de interpretações, eu quero interpretar essa. E Nietzsche faz isso, né? E ele me libera para fazer isso também. Pegando a ótica do niilismo tradicional, ele cria algo novo, ele enriquece o pensamento. Então, o que seria o niilista tradicional? O niilista tradicional é aquele que questiona o sentido, o valor, o propósito intrínseco da vida.
Nihil vem do latim, né? Nada. Então, uma ótica de viver a parte de valores superiores. Mas Nietzsche vira o jogo, e as obras de Nietzsche elas são feitas por aforismos. Então, é uma constância do seu subproduto do inconsciente transferido através de pensamentos curtos. Mas isso enriquece muito o pensamento, ele se permite pensar e criar ao seu modo de viver. Então ele pega a ótica do niilismo e coloca uma crítica àquele que vive preso aos dogmas metafísicos. Por isso ele critica Platão, o sensível e inteligível, aquela alegoria da caverna. Depois ele critica Aristóteles, com a ideia de cosmos ideal, como ordem ideal, e se sua vida não segue o propósito do universo, ela é uma blasfêmia. E por fim ele critica monoteístas, chame de como você quiser, de Jesus, Maomé, Messias. É aquele que cria um céu para negar a terra. Então, em nome do céu, nega-se a terra. E Nietzsche propõe transvalorar tudo isso, né, com a filosofia do meio-dia. Então, só para recapitular tudo isso, o niilista, na ótica tradicional, é aquele que vive a parte de valores superiores. Então, Nietzsche pega toda essa ótica e subverte o jogo. O niilista, na ótica nietzschiana, é aquele que vive sobre dogmas metafísicos. Então, voltando para o porta-voz de Nietzsche, na obra Assim Falava Zaratustra, aquele conceito do Übermensch, ele flutua na queda, transição e superação do homem. Bom, mas onde que a gente se encaixa dentro dessas três palavrinhas, né? Porque eu não acho que o homem contemporâneo tenha chego na superação. Mesmo com teorias sobre a origem da vida, e aqui é bem bacana da gente abordar as três grandes feridas de ego da humanidade proposta por Freud, que a primeira grande ferida seria Copérnico propondo a Terra não sendo o centro do sistema solar e sim o Sol. A segunda grande ferida seria o evolucionismo de Darwin, que propõe um X1 ali, né, com um criacionismo cristão. Então, a vida surge da teoria da evolução. E a terceira grande ferida seria o próprio Freud propondo que o homem não toma ações só do consciente, o inconsciente reflete muito no nosso dia a dia. Então, se depois de 2000 anos a gente não entendeu nada, onde que a gente tá? E, pra mim, a gente tá na linha tênue entre a queda e a transição, sem aquela ótica cartesiana, mas talvez simbólica, possivelmente existencial, e pra mim só realmente negativa mesmo. Porque agora pela primeira vez na história a gente possa estar perto da quarta grande ferida. E qual seria a quarta grande ferida da humanidade? A quarta grande ferida seria tirar a centralidade do homem como o único ser pensante de todo o universo. E essa ótica ela é muito olhada para o extraterrestre, né? Mas eu acredito que essa quarta grande ferida ela tá prestes a sangrar e é a gente que está criando ela. Porque pela primeira vez na história a gente está criando algo que não só ajuda, mas desafia. E essa ótica da quarta grande ferida eu coloco para a inteligência artificial, porque ela não ameaça a nossa força física, ela ameaça a nossa centralidade. Então, se o medo dos nossos avós era plantar para não morrer de fome, o meu medo hoje é uma inteligência artificial aprender a fazer soma no Excel e roubar meu emprego. Então, a pergunta muda. O próximo Ubermensch será um homem que domina as máquinas ou uma máquina que supera o homem? E na ótica nietzschiana talvez fosse fácil responder, porque se o homem for superado pela máquina isso é derrota, mas se o homem se superar usando a máquina isso é Ubermensch. Então, possa ser que eu esteja projetando também essa quarta grande ferida num futuro meio distópico, tipo o robô do Will Smith. Mas pra gente rebater esse pessimismo, eu volto para aquele conceito da queda, transição e superação, porque acredito que a gente realmente esteja na linha tênue entre a transição da queda. Então, se o Ubermensch deixa de ser uma metáfora existencial e vira de fato a máquina, se o além do homem, se tudo que foi projetado até hoje fosse para isso e o homem ser a corda estendida entre o animal e o além do homem, sobre o abismo, se o além do homem for a nossa criação e não a gente, porque toda criação exige destruição. Então, se a máquina pega o sentido da nossa existência, para mim a pergunta deixa de ser como vencer a máquina e vira outra, talvez como forma de consolo, porque como é que eu continuo sendo humano? Como que eu continuo sendo humano, mesmo quando a vitória já não é minha, já não é nossa?
Então, mesmo que a máquina seja o vencedor, o espírito humano não deve sumir. E Zaratustra, ele denomina as 3 transformações do espírito, né? Que pode ser uma forma da gente se apoiar em tanta informação vindo de uma vez. A primeira etapa do espírito seria o camelo, que é aquele que aguenta, aquele que carrega meta, boleto, algoritmo, ansiedade, desempenho. E ele não sabe mais se ele é sujeito à sua função. Depois, o espírito vira leão, e é aquele que diz não, não ao automático, não ao padrão, não à condição de peça. E possivelmente a gente está na etapa do camelo, mas eu acredito, talvez, com esse vídeo, estar chegando perto do que é o leão e confrontar algo. Mas talvez o leão possa nem vencer a máquina, mas ele se recusa a ajoelhar diante dela. E por fim, que talvez seja a etapa final do espírito, que pode ser o sentido de algo, é a criança. Que a criança não é aquela que vence, ela não é aquela que domina, a criança é aquela que cria. Então, mesmo que a máquina calcule melhor, produza mais, decida mais rápido, a máquina nunca vai criar por angústia, ela nunca vai criar por desespero de existir. Então, ela não cria para dar sentido para esse fato absurdo que é estar vivo. E se o além do homem for realmente a máquina e a minha 4ª grande ferida esteja sendo exposta agora, talvez a última dignidade que reste a mim ou reste a você não seja ser superior, mas continuar criando, mesmo quando superado. Porque no fim das contas, essa é a única forma honesta de atravessar a nossa queda, para quem sabe contemplar a transição e entender os males da nossa tão sonhada superação. Então, enfim, eu só quis fazer um paralelo entre Nietzsche, Freud e a 4ª grande ferida da inteligência artificial, como uma forma de desabafo. Espero que você tenha gostado, e no final do vídeo eu deixo um pouco das crianças brincando aqui no parquinho, para refletir esse espírito do que é ser criança.